Hey, hello everybody, how are you doing? That is Allison here. Estamos aqui mais uma vez para fazer um videozinho de React sobre metodologias de inglês, um assunto que eu gosto bastante de falar. Obviamente o nosso canal aqui é sobre aprender inglês, então quando pessoas falam sobre maneiras diferentes de você aprender inglês, falam sobre técnicas, falam sobre estratégias, isso muito interessa e eu sei que a vocês aqui interessa também. Então hoje a gente vai ver este videozinho aqui que caiu, ninguém me mandou esse vídeo, ele caiu aqui no meu YouTube do nada e obviamente o título me chamou muita atenção, como fiquei fluente em inglês em 2 meses para trabalhar em empresa gringa. E vocês sabem que esse tipo de título me chama muito a atenção porque a gente entende que inglês não se aprende em 3 meses, em 6 meses, então claro, deve ter um pequeno bait aqui, né? Acredito eu, mas a gente vai descobrir. Canal do Victor Viana. Eu não conheço este rapaz, não sei absolutamente nada dele, não sei se ele fala sobre inglês ou se o assunto dele é outro, a gente vai descobrir tudo juntos aí, ok? Então já deixa o likezinho aí no vídeo se você gosta desse tipo de vídeo e vamos lá curtir. Vou dar um pequeno aviso para vocês aqui, não acelere o vídeo em 2 vezes, porque eu vou fazer esse processo aqui, eu vou acelerando o vídeo e quando eu for fazer algum comentário, aí você pode acelerar. Não sei se você sabe, se você segurar em cima do vídeo aqui com o mouse, segurar o botãozinho do mouse ou então segurar o espaço, né, você acelera o vídeo. Você pode, acho que no celular, se você apertar com o dedo em cima e segurar também, né. Então, enquanto ele estiver falando, não precisa acelerar. Se você quiser acelerar a minha fala, aí tudo bem, você pode acelerar a minha fala. É só para deixar esse recadinho aí para vocês. Então, bora lá. Vamos assistir esse vídeo e vamos ver o que este doce rapaz tem a nos dizer sobre aprender inglês. Fala, gente, beleza? Victor Viana aqui. Eu já vinha pensando em fazer esse vídeo há muito tempo, tá? E vinha só protelando e tal. E o que acontece? Eu acho que eu tenho uma dívida de gratidão. Tudo que aconteceu de bom comigo nos últimos anos, falar inglês foi grande parte disso, tá? Então todo o crescimento, tanto o pessoal quanto o profissional que eu vim tendo nos últimos anos, tá relacionado a isso. E eu já vinha pensando em fazer esse vídeo. Eu não vou te vender nenhum curso, eu não vou te vender nenhuma mentoria, eu não tenho nenhum produto atrelado a esse vídeo. Se eu conseguir te ajudar, né? Se você estiver precisando ficar fluente em inglês, se você estiver precisando disso pra crescer na sua carreira, pra melhorar na sua vida, isso pra mim já vai ser super importante. Porque é uma forma que eu tenho de agradecer, né? Como se fosse uma dívida de gratidão. Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Já te adianto, vai ser um vídeo relativamente longo, que eu tenho que te contar a minha história e o meu contexto, pra você tentar encaixar ele na tua realidade e ver se faz sentido, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Bom, pra começar, eu preciso te contar um pouco sobre a minha história, tá? Então, eu sou de Fortaleza, né? Aqui do Nordeste, e eu não vim de família rica, né? Eu não nasci numa família rica. A minha família sempre foi uma família de classe média baixa. Então, assim, eu tive uma grande sorte que foi estudar num colégio bom. Eu sempre estudei em colégio particular muito bom na minha cidade. Só que as aulas de inglês que eu tinha lá nessa escola eram as aulas de inglês tradicional. Então, a gente via gramática, via vocabulário, assim, aquela aula de inglês meio que engessada no modelo antigo. Então, eu não Padrão, saí né? da escola. A aulinha padrão, né? Verb to be da 5ª até a 8ª série, não é isso? Com inglês fluente. E adicionalmente, os meus pais não tiveram condições de me mandar pra intercâmbio ou me mandar pra estudar fora, nada disso. Então isso também não foi algo que me ajudou. Como também eu não tive condições de ter professores particulares de inglês pra conversação, nada disso. Então eu tive inglês tradicional, que todo mundo tem nas escolas hoje em dia, mas aquele inglês que não te deixa realmente fluente, né? Que você não sai falando inglês. E aí já adiantando um pouco, agora já falando sobre o contexto profissional. Eu comecei a trabalhar com tecnologia em 2012. Então eu comecei como estagiário numa empresa de TI aqui de Fortaleza. Essa empresa, ela revende e integra soluções de multinacionais, de outras empresas multinacionais da área de TI. E ela coloca tudo isso num pacote, numa espécie de serviço, num modelo de serviço, e vende pros clientes a nível de Brasil. Então nessa empresa eu não tinha tanta necessidade de falar inglês, embora eu tivesse que ver materiais, livros e coisas em inglês. Então eu tinha algum contato com inglês nessa empresa, mas eu não tinha a obrigatoriedade de falar. Outra coisa que é importante também explicar na minha infância eu joguei muito videogame, e aí eu tinha algum contato com inglês no videogame, tá? Isso ajudou bastante. Como também eu assisti muita série, muito vídeo, muitas coisas também em inglês. Então, embora eu não tivesse a fluência, mas eu tinha já algum contato prévio com materiais em inglês, e isso é importante, tá? Então quando você for pegar o meu caso e comparar com o teu, você precisa ver o quanto você tem. Eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Eu sou, assim, do fundo da minha alma, eu sou um jogador de videogame. Péssimo, mas jogo muito videogame, joguei bastante a vida inteira, sempre tive muito contato com o computador também, com jogos em inglês, e eu sempre fui uma criança muito desinteressada, então apesar de jogar jogos em inglês a minha vida inteira, isso não me ajudou em uma vírgula em falar inglês, nada, vocabulário, talvez assim, o que eu sabia de vocabulário de jogos, play, start, essas coisas assim, sabe, então não me ajudou em nada. Eu nunca fui uma pessoa, um menino muito interessado pelas histórias do jogo. Eu só ia jogando pela diversão de jogar. Então, a história não me interessava, logo não me interessava fazer nenhum tipo de tradução ou entender a história. Então, geralmente usava algum tipo de tradução, né? Pra quem é antigo e joga aí, as traduções do Game Vício. Mas enfim, só esse adendo aí, bora lá. Tem de background, né, o quanto você tem contato com inglês antes de ficar fluente. Então vamos lá, eu trabalhei em empresas brasileiras, né, sem falar inglês, de 2012 a 2022. Então fiquei 10 anos aí nessa área de TI, me especializei, né, e aí o que acontece? Quando você começa a ficar mais sênior na área de tecnologia e se especializa, você vai perceber que vez ou outra vai surgir algum convite ou algum contato de uma empresa de fora, né, que pode ser uma multinacional, uma startup mesmo de fora, alguma coisa do tipo. Então eu tive alguns convites nesse sentido, e aí que começaram as minhas primeiras frustrações. Eu tive que negar coisa de 3 convites pra fazer uma entrevista de emprego, já de cara, já ali com o recrutador, com o headhunter. Por quê? Porque eu não falava. Então eu sabia, cara, não adianta eu entrar nesse processo aqui, porque eu não vou desenrolar. Eu vou falar aqui no tradutor com o headhunter no início, e aí na hora que eu precisar ficar
cara a cara, eu vou travar, eu não vou conseguir falar, então assim, não adianta. Então eu neguei por baixo umas 3 entrevistas sem nem tentar, sem nem participar. Por quê? Porque eu não tinha confiança no meu inglês. Então as minhas frustrações já começaram daí. E teve 2 casos muito emblemáticos. Um foi na AWS, então assim, puta, eu tava recebendo um convite, né? Uma pessoa da AWS chegou e falou, olha, a gente queria conversar com você. Eu acho que assim, ele vai falar muito da história dele aqui, deixa eu só ver que tem as marcações embaixo, tá? Então ele vai falar de entrevistas, frustrações por não saber falar inglês, e aqui é virada de chave. Então aqui talvez ele comece a falar um pouquinho mais. Vou passar um pouquinho pra frente, porque no final das contas são 23 minutos. Apesar de que a gente tá vendo em 2 vezes, então é metade desse tempo, ainda assim vamos cortar um pedacinho, bora lá. Contato de uma recrutadora, essa recrutadora era da NetApp, a NetApp tinha comprado uma empresa chamada Spot.io, que era uma startup israelense de otimização de Kubernetes, e eles estavam querendo montar uma equipe local aqui no Brasil, na América Latina. E eles, por algum motivo, me acharam, no LinkedIn, acharam que eu poderia ter o perfil. Cara, nessa época, foi bem no início de 2022, eles começaram a entrar em contato em janeiro. Eu não tava com inglês fluente ainda, mas eu tinha mais ou menos bolado o plano pra executar. Então assim, eu já tinha perdido muita oportunidade, eu falei, cara, eu tenho que agarrar com unhas e dentes essa, porque é uma super empresa, vai ser muito bom, vai realmente dar aquela virada de chave na carreira. Eu comecei a falar com a recrutadora, né, via mensagem, e aí via mensagem é mais fácil, porque você tem tradutor, você consegue pensar em enviar, mas eu sabia que em algum momento eu ia ter que conversar com as pessoas. E aí nesse momento eu teria que estar preparado. Bom, o meu plano era o seguinte, como eu já tava dentro da entrevista, eu não poderia perder tempo. Então assim, qual era o meu gap, qual era o meu problema? Era a conversação. Eu não conseguia conversar, beleza? Mas eu conseguia entender, eu conseguia ouvir bem a pessoa. Eu tinha um certo vocabulário já, porque eu tinha contato com inglês, eu lia algumas coisas em inglês. Então assim, eu não ia Eu tenho um negocinho quanto esse negócio de entendo, mas não falo, porque é óbvio que todas as pessoas entendem muito mais do que elas falam, porque você precisa ter um nível muito maior de vocabulário passivo, ou seja, aquilo que você entende, para você transformar uma parte muito pequena daquilo ali em vocabulário ativo, aquilo que você consegue falar. Então, assim, vamos botar assim, só a nível de entendimento. A cada 50 palavras que você conhece, talvez você consiga usar 3. Entende? É mais ou menos... É claro que a proporção não é essa, mas eu só queria que você soubesse isso. Então, assim, talvez ele acha que entende muito, mas... neste nível que ele está contando para nós aqui, eu tenho certeza que se ele ligasse uma série sem legendas em inglês, ele não ia conseguir acompanhar a série. Se ele ligasse a notícia no rádio, ele não ia conseguir acompanhar as notícias, né? Então, esse negócio do entendo, mas não falo, tem um tiquinho de verdade por trás, porque a pessoa realmente entende muito mais do que ela consegue externalizar, do que ela consegue usar. Mas é aquilo ali que eu falei, não é que ele consegue realmente entender tudo e ele fala só um pouquinho, isso aí não existe, papo furado. conseguir, cara, começar... Eu não tô atacando ele aqui, tá? Eu tô atacando essa ideia de que entendo, mas não falo. Na verdade, não é bem assim quando a gente pega pra entender mesmo. Ficar estudando gramática, vocabulário, não dava, simplesmente não dava. Eu precisava focar em conversar. Deixa eu só voltar Então foi o que eu fiz. Pra ver o que ele falou, que eu perdi ali. Assim, eu não ia conseguir, cara, começar a ficar estudando gramática, vocabulário. Não dava, simplesmente não dava. Eu Gramática, ok, mas vocabulário, pô, vocabulário é a base, né? precisava focar em conversação. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a ler tudo que era possível sobre como destravar a conversação em inglês na internet, e eu vi que 99% das pessoas que entendem disso falam o seguinte, cara, pra você destravar a conversação, não tem milagre, você tem que praticar. Se você não praticar, se você não conversar inglês, você não vai ficar fluente. E aí eu entendi, cara, tava muito mais na cara do que eu imaginava antes. Por que eu não falo inglês? Porque eu não pratico. E era verdade. Isso também é muito verdade, parcialmente também aqui, fazendo um pequeno disclaimer, né? Você precisa falar para você realmente aprender a falar, mas você precisa, de alguma forma, ter aquele vocabulário, né? Então você precisa ter um nível de vocabulário passivo alto, e aí, através da prática da fala, você começa a, vamos colocar entre aspas aqui, ó, ativar este vocabulário, né? Porque a fala é uma habilidade psicomotora. Então, o que acontece com a fala? Isso é muito interessante, né? Você simplesmente saber, né, tá só aqui na sua mente. Você ter que externalizar envolve movimento, e movimento envolve, quando você quer ficar bom em algum movimento, você precisa fazer esse movimento muitas e muitas vezes para que de alguma forma você meio que automatize este movimento. Então você fala uma palavra tantas vezes que vai chegar um ponto que esta palavra começa a sair sozinha, você não precisa ficar pensando em como é que pronuncia a palavra começa a sair com mais facilidade. Então é uma espécie de automatizar o processo, que é um processo psicomotor, ou seja, envolve uma parte mecânica, envolve uma parte, né, que você precisa usar os seus músculos.
certo? Então, assim como um atleta profissional que precisa fazer muitas vezes aquilo que ele quer fazer para ficar muito bom naquilo, falar inglês é mais ou menos assim. Você precisa falar muitas vezes as coisas para que essas coisas comecem a se tornar automáticas. Não só palavras soltas, mas frases. Então, você começa a tornar frases automáticas. Você começa a tornar meio que o seu pensamento também automático em inglês. Então, ele tá certo, sim, né? Mas esse negócio assim de eu entendo, mas não falo, preciso praticar a conversação, geralmente, assim, 95% dos casos, não é isso que acontece. Eu não praticava inglês no trabalho. Eu não praticava inglês fora do trabalho. Eu não conversava com ninguém em inglês. Então, quando é que eu ia ficar fluente em inglês? Nunca. Então, a partir daí, eu bolei meu plano. E eu falei, cara, eu preciso conversar com pessoas em inglês. E eu preciso conversar muito e rápido. Então, foi o que eu fiz. Eu procurei plataformas, né, que você pode ficar conversando com pessoas em inglês. Tem várias. Tem várias plataformas no mercado. Tem algumas, inclusive, são gratuitas. Tipo assim, tu acha alguém que quer falar português e tu quer falar inglês. E aí, é um ganha-ganha. Tu fala português com a pessoa e ela fala inglês contigo. E vocês, os dois, se dão... Tem uma que chama... Tandem, eu acho, né? Tandem, que é mais ou menos nesse estilo. Pelo menos eu cheguei a usar essa daí, é assim, né? Tem outras também, eu acho que no próprio Cambly, que também é a plataforma onde você encontra professores online, né? Eu acho que como ele tá entrando nesse tipo de coisa aqui, de alguma forma, ele falou que não ia vender nada, mas de alguma forma vai ter um cupomzinho de desconto aí, hein? Essas plataformas também, se você não quiser contratar professor, eu acho que tem, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que tem como você adicionar amigos, e aí você consegue adicionar amigos por este filtro. Então, amigos que falam inglês, mas estão aprendendo português, e você fala português e está aprendendo inglês. Então, vocês meio que fazem uma troca de línguas ali, né? Você ensina português para a pessoa, ensina inglês para você, e assim vocês vão. Também, né? É algo que é favorável para ambos. Só que nesse caso, você precisa achar alguém que queira falar português e tal. Não é tão simples, não é tão simples. Você dá certo, mas você precisa ter um pouco mais de tempo até você achar alguém que esteja disponível, que queira aprender português. Yeah, that's true. Né? E que fala inglês do outro lado. Então eu falei, cara, essa gratuita aí, talvez desse certo, mas se eu tivesse mais tempo. Então, como eu não tenho tempo, eu tenho que ir pra algo mais direto. E aí eu achei uma plataforma chamada Preply. Vou deixar o link dessa plataforma. Preply. Yes, Preply. Você consegue encontrar professores no Preply. Aqui na descrição do vídeo. É uma plataforma que eu testei, usei, deu resultado pra mim. Não estou dizendo que vai dar 100% de resultado pra você, mas a chance de você conseguir é alta, beleza? Então vamos lá. Essa plataforma, como é que ela é? Ela tem vários professores, tá? Lá dentro. E não somente professor, mas ela tem pessoas que querem ensinar uma língua. Então você vai ter lá tanto aquele super professor que fez, né, letras, que fez lá o curso de inglês, não sei o quê, ou aquele professor que ensina pra adultos, pra crianças, que é professor mesmo, é real, aquele professor raiz, como também você vai ter pessoas que ou querem ganhar uma renda extra e tal, e sabem falar o idioma, e que estão lá. Então o que eu fiz, tá? O que eu fiz? E aí é essa estratégia que você tem que pensar. Dentro do Preply, se você for lá e colocar professor nativo dos Estados Unidos, do Canadá, ou do Reino Unido, né, da Inglaterra, cara, vai ser muito caro a hora-aula. A gente tá falando aí de hora-aula de 100, 150 reais, às vezes até mais caro. E quando você tá numa situação... Quando não em dólar. Como essa que eu tava, né? Que é uma situação de precisar falar inglês urgente e precisar de muitas aulas, ia sair muito caro pra mim. Eu não tinha grana suficiente pra pagar a hora-aula, cara, acima de 100, 150 reais. Então foi o que eu fiz. Eu pensei assim, e se eu filtrar pelos professores mais em conta? E aí, quando você fizer isso, quando você fizer esse filtro no site, o que você vai perceber? Que os professores que têm o menor preço são professores que falam inglês e que moram em países que a moeda deles é mais fraca que a moeda brasileira. Isso é algo importante. A gente tende a achar que a moeda brasileira é a mais fraca, é a moeda que é a pior do mundo. Mas existem países que na conversão, o real ainda tem uma certa vantagem. Por exemplo, África do Sul, Filipinas e alguns outros países, você vai ter uma conversão que vai ficar favorável pra gente. Então, dito isso, foi o que eu fiz. Eu comecei a pegar professores, mais ou menos, desse país, né? Então, eu comecei a fazer teste com alguns professores das Filipinas. O que eu posso te falar é que o inglês deles é muito bom, o inglês muito tranquilo de falar, o sotaque deles é quase inexistente, um inglês muito limpo. Eu até testei inicialmente umas 2 aulas com professores das Filipinas, só que o que acontece? Eu não tive sorte porque os meus professores filipinos, eles eram professores meio que tradicionais, né? Aquela aula como se fosse pra criança, mostrando livro, te mostrando página e tal. E eu não queria isso, eu queria conversar, e pra você conversar, isso é algo super importante também, você vai ter que achar um professor ou professora que tenha compatibilidade contigo, porque você vai precisar achar uma espécie de amigo ou amiga, porque senão você vai falar 1, 2, 3 vezes e depois você não vai Exactly. Tem que ter uma certa conexão, isso é verdade. tem mais assunto. Então o que eu precisei fazer? Eu precisei achar um professor que tivesse compatibilidade. E aí eu continuei procurando. Achei um professor específico da África do Sul, que tinha um preço bom, um preço razoavelmente barato pros padrões aqui do Brasil. A moeda da África do Sul não é uma moeda tão mais forte quanto o real. E esse professor, ele tinha uma vantagem, que lá na descrição do perfil dele dizia que o cara era de TI, era de tecnologia. E eu falei, beleza, vai ser esse, porque eu vou ter assunto pra falar com esse cara, eu vou explicar o processo da entrevista que eu tô fazendo, ele vai me ajudar e ele tem uma noção da área de tecnologia. Obviamente, nem sempre você vai achar alguém que é especificamente do teu nicho de tecnologia. A gente sabe que tecnologia tem vários nichos, mas só da pessoa ser de tecnologia já te ajuda, porque a chance de você ter assunto pra falar com aquela pessoa é alta. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu consegui achar esse professor, eu também acho que eu vou até deixar o perfil dele aqui na descrição, então se você é de TI, você pode até já ir direto nele, marcar aula com ele, e eu consegui achar nesse professor especificamente o que eu precisava, um preço ok, assuntos que eram correlatos, e eu consegui desenvolver até uma certa amizade, né? Então, só pra você ter uma ideia, eu comecei com isso em 2022, em janeiro, e aí o que foi que eu fiz? No meu caso, eu não podia perder tempo, então eu marquei 1 a 2 horas de aula todo santo dia. Segunda, 1 hora de aula, terça, 1 hora de aula, quarta, 2 horas de aula, quinta, 1 hora de aula, todo dia, sem falta, sem exceção, eu falava 1 a 2 horas com esse professor. Cara, o que eu percebi? Que eu não tinha era confiança, eu tinha medo. Eu achava que pelo fato de eu não ter ido fazer um intercâmbio, de eu não ter tido uma experiência no exterior, alguma coisa assim, o meu inglês seria péssimo, seria horrível.
Quando eu comecei a falar com esse cara, com esse professor, em uma semana, 2 semanas, eu já tava muito mais leve. E aí o que que acontece? Quando você cria confiança, que você não tinha, já era. Você não vai falar inglês perfeito, você vai errar. Esquece falar inglês perfeito. Só que empresa nenhuma vai te cobrar como brasileiro que você fale inglês perfeito. O que que você precisa ter? Você precisa entender o que as pessoas estão te falando e você precisa saber se comunicar e saber se expressar em inglês. Você não precisa ter o vocabulário mais rebuscado, você não precisa ter uma pronúncia perfeita. Você precisa se comunicar. E aí na minha entrevista, obviamente, eu tive uma... É isso aí, muitas pessoas ficam muito bitoladas com essas coisas aí, né? Porra, tenho medo de não falar bem, de não falar com o vocabulário certo. Cara, a melhor coisa que você tem a fazer é conseguir entregar a mensagem que você precisa entregar. Se você entregar essa mensagem com um vocabulário muito lindo, muito rebuscado, ou com um vocabulário pobre, mas que funcione, não importa. Conforme o tempo for passando, seu vocabulário vai naturalmente melhorando, você vai usando as coisas com mais confiança, exatamente isso que ele está fazendo aí, fazendo 1 hora, olha só, 1 hora de conversação todos os dias, né? Então, obviamente, ele conseguia aprender vocabulário, aprender coisas novas, ao mesmo tempo que ele ia destravando, ia começando a conversar, ia começando a automatizar o processo, ia perdendo o medo de falar, tudo isso é importante, por isso que praticar conversação é sim importante, com todas aquelas ressalvas, né, que eu coloquei antes. Uma sorte também, porque a primeira entrevista falando com alguém foi nesses 15 dias. E, cara, na primeira vez que eu falei com alguém, que foi com a pessoa de RH, né, a Headhunter, fluiu super bem. Consegui me comunicar, consegui responder e tal. Ela gostou do meu perfil e me passou pra frente. Então, esse foi o meu plano. E aí, eu continuei com as aulas. Mesmo... Então, perceba, tem uma chave bastante... Tem um porém muito interessante aqui, né? Ele já tinha um background onde ele conhecia um pouquinho de inglês por causa de jogos. Então, ele já tinha um certo vocabulário. Ele passou 15 dias estudando e teve dias que ele falou que estudou 2 horas. Então, todo dia era 1 hora, 2 horas com o professor. Então, em 15 dias, vamos fazer uma conta de matemática básica aqui, seria no mínimo 15 horas, mas pode ser que ele tenha estudado aí mais, né? Então, se alguns dias foram 2, vamos colocar assim que metade desses dias foram 2, sei lá, passa de 20 horas, 25 horas, vamos colocar assim que ele estudou. Mas, com certeza, ele também, de alguma maneira, provavelmente tinha algum tipo de contato com o inglês fora das aulas, então, talvez até um pouquinho mais aí, né? Então, sei lá, vamos passar assim a régua em 20 a 25 horas. Agora, faz uma outra conta comigo. Você estuda, você tem um professor, ou você vai para a sua escola de inglês e aí você estuda 1 ou 2 horas por semana em inglês lá. Essas mesmas 15 horas que ele estudou, essas mesmas 20, 25 horas que ele estudou em 15 dias, faz as contas aí quanto que você vai levar se você for estudar com um professor e você faz 1 hora por semana com esse professor, 4 semanas, 4 horas, 2 meses, 8 horas, 3 meses, 4 meses, 16, aí assim por diante. Então, para você chegar nessa mesma quantidade de horas, talvez você demore muito mais. Por isso a importância de ter uma boa frequência, que é você estudar todos os dias, ou o máximo de dias possível que a sua agenda permita, né? E também você ter essa quantidade de horas, que é uma coisa muito significativa. Se você estudar 1 hora por dia, 1 hora de estudo por dia, poxa, né? É muito melhor do que só 1 hora por semana. 1 hora por semana você vai levar, se você ainda não percebeu, alguns anos para você conseguir aprender inglês. Então você precisa ter esse contato diário, ou o máximo possível, numa quantidade adequada. 1 hora e meia, 2 horas por dia, se você quiser uma velocidade maior, que eu acho que aqui é a proposta do vídeo, né? Quando eu fui avançando na entrevista, esse processo de entrevista nessa empresa deve ter durado aí uns 2 meses, 2 meses e meio, e eu continuei fazendo as aulas sem parar, todo dia 1 hora, todo dia quando dava 2 horas, sábado e domingo 1 hora ou 2 horas. Então era sagrado esse tempo que eu falava com esse professor, e isso destravou completamente. As entrevistas deram certo, porque eu consegui me expressar bem, eu consegui apresentar inclusive em inglês um trabalho, um projeto em inglês, e isso foi importante também nesse processo que eu tive de entrevista, e aí foi maravilhoso, porque foi a primeira vez que eu tinha tido a oportunidade de fazer um processo de entrevista 100% em inglês. O meu gerente direto era americano na época, e a gente tava conseguindo se comunicar, e depois que você entra, como você vai falar inglês no dia a dia, aí que você vai destravar mais ainda. Mas mesmo assim, eu ainda continuei fazendo as aulas. E pra te ser sincero, eu ainda faço aula até hoje. Então a gente tá em 2026, né? Eu comecei com isso em 2022. Eu ainda faço aula com o mesmo professor até hoje. Só que, obviamente, eu não faço todo dia. Eu faço 1 vez por semana, 2 vezes por semana, alguma coisa assim. Mas eu nunca deixo de praticar. Porque a diferença entre você destravar na conversação em inglês ou não é só essa. É prática. Se você não falar, se você não perder o medo, se você não conversar com alguém em inglês, sem medo de errar e tal, porque é super normal, cara, você não vai conseguir falar fluente. Outra coisa super importante que eu queria te falar. No início, a gente tem muito receio, e isso é super comum em nós brasileiros, a gente tem muito receio de falar errado, de errar uma palavra ou outra e tal. E aí, muitas vezes a gente já começa a falar inglês dizendo assim, me desculpa pelo meu nível e tal. Cara, eu era assim também. E aí, um dia, eu pedi feedback pra esse meu gerente lá, que era americano, e ele falou assim, a maioria dos americanos só fala uma única língua, que é o inglês nativo. Você, como brasileiro, você fala o português e você já tá falando agora o inglês. Então, se a gente for pensar bem, o fato de você tá colocando sua cara a tapa pra aprender uma segunda língua, você já pode se considerar melhor que muito americano. Então, jamais se rebaixe e pense assim, meu inglês é horrível, é ruim. Porque você que tá me assistindo aí, só de você colocar a cara a tapa pra falar uma segunda língua, você já tá na frente de muitas pessoas no mundo todo que só falam a sua língua nativa. Aí eu... Boa. Isso aí é um ponto, assim, ó, sensacional.
fiquei mais tranquilo. Aí eu fiquei mais tranquilo, obviamente, hoje, né, no momento que eu tô, e eu já venho trabalhando em empresas de fora há algum tempo, o meu inglês já melhorou bastante, não é perfeito, mas é suficiente para se comunicar. Então, o meu ponto aqui, a lição que eu queria te falar, é basicamente essa. É criar o teu plano, certo? Cria o teu plano, executa, mas tenha em mente que você só vai conseguir com o trabalho duro. Não adianta você achar que você vai ficar fluente em inglês se você não quiser pagar o preço. Qual é o preço que você tem que pagar? É ficar praticando diariamente, é ter disciplina. No meu caso, eu precisei sofrer, eu precisei de dor para poder tomar essa decisão, que foi o quê? Foi perder diversas oportunidades de emprego pela minha falta de fluência. E aí foi quando realmente eu parei e pensei, cara, eu não vou mais procrastinar, eu vou resolver isso. No teu caso, se Deixa eu ver só enquanto de vídeo que tá. Ok, tá quase no final do vídeo. Deixa eu só fazer um ou dois adendos aqui, né? Eu tô assim, ó, 100% junto com ele aí quando ele fala que você vai precisar sofrer de alguma forma, você vai ter que colocar uma quantidade de horas muito significativa em cima do seu inglês. Não é fácil, tá? Em 2 meses, como ele diz no vídeo aqui, não é possível, tá? É impossível você realmente aprender inglês em 2 meses, a não ser que você seja uma pessoa que já esteja envolvido com inglês por muito tempo, com leituras, assistindo séries, e aí você já tem uma grande quantidade de vocabulário, mas realmente nunca usou ele. Isso aí realmente, assim, ó, é uma parcela mínima das pessoas que vão ter este processo, porque já tem um vocabulário imenso, muito grande, só que eles não botam este vocabulário para fora, eles não falam inglês. Eu já peguei casos de aluno assim, que é incrível quando você começa a falar com a pessoa, ela não sabe que ela tem tanto vocabulário, que ela consegue usar tanto vocabulário. A pessoa, ela geralmente ela não tem a confiança, ela imagina que ela não consegue falar, mas é só daí, realmente, se você tem essa quantidade imensa de vocabulário, questão de fazer exatamente como o nosso amigo Victor falou aqui, você começar a praticar conversação. Você praticando conversação, aos poucos você vai começando a se soltar, destravar, perceber que o seu vocabulário é imenso, que você vai começar a usar ele com mais facilidade. Esse caso de pessoas existem. E aí sim, se você fizer aulas de conversação, porque você já tem vocabulário, você já tem palavra o suficiente para fazer aula de conversação, esse é o primeiro ponto para você saber se você pode fazer aulas de conversação, você ter vocabulário suficiente para conversar, senão você não pode fazer aulas de conversação. Esse papo de quero aprender inglês e desde o início vou focar em conversação, uma grande besteira. Você não consegue conversar o que você não tem, ou se você não tem palavras, então você não tem como fazer conversação. Esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração. Então, se você não tem, como nosso amigo Victor aqui, essa grande quantidade de palavras, só precisa começar a ativar ela através da prática da fala, então você não vai fazer aula de conversação, mas você vai ter que ter um grande esforço, concordo 100% com ele, aplicando horas e horas de estudo diário. 1 hora pelo menos. Você quer ter uma velocidade boa para aprender inglês? Preciso aprender inglês aí nos próximos 6 meses, eu preciso começar a desenrolar já, pelo menos. Desenrolar umas coisinhas aqui. Então, começa a aplicar 1 hora com uma estratégia boa, né? Com técnicas boas, que é o que a gente prega lá dentro do Inglês 360. Você estudar inglês com material interessante para o seu nível, obviamente, mas que você use boas técnicas de fixação, de memorização, né? Repetição espaçada, para que você tenha uma memorização a longo prazo mais eficiente. Então, tudo isso a gente ensina lá dentro, a gente dá o material também, são mais de 420 aulas e blá, 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 sempre falo para vocês aqui da nossa plataforma de imersão em inglês 360, se você quiser checar ela, primeiro link da descrição aqui, você cai direto lá num vídeo te mostrando a plataforma por dentro. Então, isso tudo é necessário. O seu esforço, a sua aplicação diária é uma das armas mais eficientes para você aprender inglês, porque esse estudo diário vai ter essa frequência de estudo alta, né? Ou seja, todos os dias você vai estudar, vai fazer você fixar melhor também. Então, fixar e memorizar melhor também. Então, isso aí é um ponto importante. Mas tem uma quantidade significativa de hora que você vai ter que aplicar. Né? É claro que se você precisasse, digamos assim, 600 horas de estudo para aprender inglês, com boas técnicas, com bons artifícios, com uma boa estratégia, você talvez consiga reduzir essas 600 horas para 400 horas. Então, essa é a importância de ter uma boa estratégia. Aqui ele não falou muito estratégia, né? Em algum momento aqui o plano para atingir a fluência, a sacada, mas assim, a única coisa que ele falou realmente é de você procurar um professor particular no Preply e estudar todos os dias com esse professor. Eu acho que isso tem um custozinho extra, né? Talvez, eu não sei como é que funcionam os filtros ali, talvez você consiga até professor por um preço interessante, não sei, né? Mas eu acho que se você está no início dos estudos, talvez essa não seja a melhor abordagem.
Mas vamos lá, vamos terminar de ver o que ele tem para falar. Se tu conseguir resolver essa questão de não falar inglês sem senador, pra ti vai ser melhor ainda. E assim que tu tiver a oportunidade de fazer uma entrevista pra empresa de fora e tal, ou até pra outra coisa que você precisa de inglês, você já vai estar pronto. Mas, escuta o que eu tô te falando. Enquanto você prolongar esse negócio, você provavelmente vai estar deixando oportunidades passarem. Que foi o que aconteceu comigo. Bom, então pra finalizar nosso papo aqui, o que eu queria... Claro, não só isso, e você deixar o tempo passar, você vai ficar mais velho. Se você ficar mais velho, você tem menos neuroplasticidade. É mais difícil de você aprender. Então, seu cérebro é menos plástico, ele tem menos capacidade adaptativa. Quanto mais velho você vai ficando. Não é que é impossível, mas vai ficando mais difícil. Então, digamos que se você, quando criança, precisa estudar 2, agora, como adulto de 25, 30 anos, você vai precisar estudar 10. Então, vai precisar de um esforço um pouquinho maior para você aprender a mesma quantidade de coisas, porque o seu cérebro, a neuroplasticidade dele vai diminuindo. Não é impossível, mas vai ficando mais difícil conforme o tempo vai passando. Falar. É possível, né, como eu já expliquei aqui no meu caso, na minha história real, é super possível pegar a fluência no inglês sem ser rico, sem ter feito intercâmbio fora, sem precisar fazer uma imersão em outro país, sem precisar ter ido, sei lá, com Ciência Sem Fronteira que teve, ou algum programa da universidade, alguma coisa assim. Então, tudo isso são desculpas que a gente vai colocar pra justificar a falta de trabalho duro. E eu fazia isso. Boa, moleque. Eu dizia assim, cara, puxa, perdi a oportunidade de ir pro Ciência Sem Fronteira quando teve, lá na 2012, por aí. E eu poderia... Ah, mas é porque eu não tinha tempo. Ah, mas é porque isso. Ah, mas é por aquilo. Ah, agora eu estou fazendo faculdade. Ah, eu trabalho não sei o que lá. Ah, você sempre vai arrumar uma desculpa para não fazer aquilo que você quer ou que você precisa fazer. Sempre. Só quando, de alguma forma, você é colocado contra a parede, aí você começa a parar de arrumar desculpa e tentar procurar soluções. Isso é uma verdade gigantesca. Poderia ter ido pra fora nessa época e por umas questões familiares eu não pude ir, então vai ser difícil conseguir a fluência porque eu não tive essa oportunidade de morar no exterior. Ou então dizia assim, cara, pelo fato da minha família não ter tido grana pra me mandar pro intercâmbio, vai ser complicado. Se você não for de família rica, você não vai falar inglês. Cara, é óbvio que existem pessoas que vão ter um atalho. Se você tem pais que tiveram condições de te mandar pro intercâmbio, alguma coisa assim e tal, é maravilhoso, é um atalho. Se você fez high school no exterior, é um atalho. Agora, para quem não tem atalho, você só tem duas opções. Ficar reclamando, se lastimando. Ou 2, você tem que trabalhar duro para poder resolver esse problema da única forma possível. Então é possível, já te mostrei que é possível resolver com pouco dinheiro, só que você vai ter que ter disciplina e disposição, né? Você vai ter que correr atrás. Mas que é possível resolver, beleza? Se você quiser conversar comigo, vai lá no meu Instagram. Tem meu Instagram aqui nos links do YouTube, mas se você quiser... Beleza, acho que agora é só finalização do vídeo aí, né? Concordo sempre com você, vai precisar de trabalho duro, vai precisar de dedicação, vai precisar aplicar. No final das contas, a gente pode fazer uma conta de matemática, uma contazinha de padaria meio boba. Se você tá no nível 0 de inglês, você vai precisar aí mais ou menos de 500 a 600 horas para você chegar num nível de desenrolar o seu inglês, né? Que é ali mais ou menos entre o B1, um pezinho no B2, ali você já começa a desenrolar muito bem o seu inglês, né? Isso falando do quadro europeu de língua, né? Que vai do nível A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então o B1, quando você está ali no B1, B2, você já começa a desenrolar um pouquinho. Para você chegar do A1 ao B1, né? Ali passando um pouquinho do B1, que é onde começa a ficar mais legal, começa a desenrolar um pouquinho mais o seu inglês, você vai precisar de, em média, aí, essas 500, 600 horas. Faz a conta aí. Quanto tempo você vai precisar usar do seu dia para chegar nessas 500, 600 horas? É claro que se você estiver no A2, essas horas vão ser reduzidas. Em vez de 500, você vai precisar, sei lá, de 300, mas você vai precisar de uma boa quantidade de horas. Você vai ter que tirar essas horas do seu dia. Você com certeza consegue encaixar no seu dia muito inglês, é só que você não está olhando para isso direito. A gente também ensina esse tipo de estratégia lá dentro do Inglês 360, como você olhar para o seu dia e maneiras que você pode encaixar o inglês sem que seja realmente sentando a sua bunda na cadeira para estudar. Para que você faça outros tipos de atividade, você, por exemplo, possa estar na academia e você pode estar estudando inglês. Você pode fazer uma caminhada, você pode buscar um pão, você pode estar dirigindo, você pode estar dentro do ônibus, você pode estar estudando inglês. Então, esse tipo de estratégia também é interessante. Tudo isso vai contar para aquelas horas que você precisa de contato com o inglês para que você chegue na sua fluência, ok? Quer saber mais sobre o Inglês 360? Primeiro linkzinho aqui da descrição, alright? A gente vai encerrando por aqui, espero que você tenha curtido esse vídeo, deixa o seu like se você não deixou ainda e peace out!